Voltamos ao átrio da Caixa Geral de Depósitos. Estamos a debater os meios de comunicação social. O Serviço Público de Rádio e Televisão, por exemplo, remete para um contrato de concessão. Professor Arons de Carvalho, com este Conselho Geral a acompanhar o Serviço Público de Televisão, podemos vir a ter melhores conteúdos? Porque sim, porque é isso que interessa ao público. É maior diversidade e mais qualidade. Isso vai naturalmente depender muito das pessoas que forem designadas para esse Conselho Geral Independente, em primeiro lugar. E eu não tenho a certeza, enfim, creio que a intenção do Sr. Ministro é designar duas pessoas competentes, conhecedoras, mas não tenho a certeza que o Conselho de Opinião possa fazer o mesmo e que as pessoas que venham a ser cooptadas pelas 4 restantes tenham esse objetivo. E também não tenho a certeza que um futuro sucessor do Sr. Ministro Poiares Maduro não tenha a intenção de colocar duas pessoas de confiança mais do que 2 peritos sobre o serviço público ou sobre televisão, ou sobre rádio e televisão. Isto é, este modelo não me oferece garantias em relação ao futuro de que venha a desempenhar melhor as funções de que é assumido do que uma tutela governamental com as consequências e a responsabilidade que isso tem. Eu recordo que há na Europa vários modelos de governação das empresas de serviço Este público. É o da BBC, que vai agora sofrer alterações. Que tem tido, ultimamente, tem sido muito contestado, deu mau resultado, não se percebe bem se é a estrutura, são as pessoas que foram designadas. A verdade é que está a BBC a passar também por uma fase de ponderação do modelo. Pois há Posso só dizer uma coisa a esse respeito? Saiu, entretanto, o relatório em dezembro, meados de dezembro, do novo modelo de governo da BBC, e eles vão manter o BBC Trust, mas, curiosamente, algumas das novidades que introduzem vão no sentido do modelo que adotámos cá em Portugal. Portanto, por exemplo, que novidades? A maior transparência na relação entre o Conselho Geral Independente e uma maior separação de funções entre o Conselho Geral Independente e a Administração, em que a Administração tem as competências de gestão e o Conselho Geral Independente, no caso da BBC, chama-se BBC Trust, as competências claras de supervisão. Portanto, num certo sentido, aquilo que foi a análise feita aos eventuais problemas da BBC, do sistema da BBC, continuou não apenas a manter como fundamental a estrutura de um Conselho Geral Independente, mas algumas das novidades introduzidas vão no sentido daquilo que nós fizemos aqui. Mas, enfim, não é isso que... Não é por ser o modelo da BBC que necessariamente será um modelo certo para Portugal. Exato. Tanto mais que a experiência da BBC, a tradição da BBC, o perfil da BBC, os problemas da BBC são bem diferentes dos nossos problemas, dos problemas da RTP. Mas estava eu a dizer que há na Europa vários modelos, ou seja, o modelo alemão, por exemplo, passaria pela designação da administração através do Conselho de Opinião. O modelo francês passaria pela ERC designar o presidente do Serviço Público de Televisão. Não estou com isto a dizer que qualquer um destes modelos seja o melhor. Eu creio é que Portugal, para o mal e para o bem, nos últimos anos, enverdou por um modelo de designação governamental, embora ao longo dos últimos 20 anos, com um conjunto de medidas que foram afastando a suspeição da interferência nos conteúdos, ou seja, com a preocupação de profunda separação entre a área de gestão e a área de conteúdos. E eu penso que é nesse caminho que a RTP deveria prosseguir e que o Governo deveria prosseguir. Ora, isso... com o Conselho Geral Independente, até com a simples possibilidade do Conselho Geral Independente interferir de alguma forma na área dos conteúdos, isso, a meu ver, preocupa-me. E preocupa-me também pelo seguinte, é porque, no fim de contas, o Governo, e não estou a falar agora deste Governo, qualquer Governo vai designar 2 dos membros do Conselho Geral Independente e vai participar na cooptação de outros 2. Isto é, a preocupação de afastamento de independência pode ficar comprometida. E, portanto, este modelo, a meu ver, não, digamos, distrai, não é esse o objetivo, mas acaba por ter esse efeito, distrai as pessoas das principais preocupações que o serviço público neste momento tem. Isso tem a ver com a insuficiência do financiamento. Eu recordo palavras que ouvi do Sr. Ministro com as quais concordo, isto é, a RTP tem o dinheiro que é possível dar e não o dinheiro que precisaria, ou a verba que precisaria, estou de acordo. Estou também de acordo com a subvenção através da contribuição audiovisual, mas a verdade é que a RTP tem, neste momento, dificuldades financeiras evidentes e está a apostar muito pouco em áreas que seriam essenciais. Desde logo, eu repito, a questão da produção, a questão
da RTP2 são áreas que me preocupam porque são, porventura, as mais diferenciadoras em relação à oferta dos operadores privados. E a RTP deveria ser também um motor na inovação, não só a inovação a nível tecnológico, como inovação também na área da experimentação dos conteúdos. Professora Azeredo Lopes, qual é a sua opinião? Estamos a falar justamente também deste Conselho Geral no Serviço Público de Rádio e Televisão, porque, como já aqui dissemos, o Serviço Público de Rádio e Televisão é o regulador do setor todo e tem aqui uma preponderância forte. Sim, é o regulador e vai estar sujeito a mais regulação. Não é? É bom ter presente. Eu, em relação ao Conselho Geral Independente, acho que vai ser um bocado como as melancias, só quando se abrir é que se vai ver a qualidade do fruto e acho que vai depender, isto digo convictamente, muitíssimo do tipo de pessoas que vier a ser escolhido. Há uma diferença, apesar de tudo, enorme em relação ao caso inglês e fico contente por a nossa lei ter antecipado coisas que os ingleses só se aperceberam agora. A grande diferença é que a supervisão exercida pelo Conselho, pelo Trust britânico, coexiste, ao fim e ao cabo, com uma relação muito direta com o Conselho de Administração. Enquanto que a atual RTP está sujeita à regulação da entidade reguladora para a comunicação social, está sujeita à auditoria que a Comissão Europeia impõe relativamente ao cumprimento, à forma como são afetados recursos ao cumprimento de missões de serviço público, tem o Conselho de Opinião e vai ter agora o Conselho Geral Independente. E tem um Conselho da Sociedade com o qual reúne e ao qual remete da sociedade civil e tem um provedor, na rádio e outro na televisão. Se há coisa que não nos podemos queixar é da pluralidade de estruturas que direta ou indiretamente podem pronunciar-se sobre a RTP. O receio que eu tenho é justamente... E a própria Assembleia da República, não é? Também. E a Assembleia da República, naturalmente, onde, aliás, vai responder o Conselho Geral Independente, vai responder também o Conselho de Administração, etc. Nós estamos a falar... a sociedade em geral que... E nós todos, naturalmente. É evidente. Agora, qual é a questão? Essa é a única preocupação que eu penso que só poderá ser resolvida em concreto, que vai depender muitíssimo do estilo, porque o estilo vai ser aqui muito mais pessoalizado do que noutras estruturas. Ou seja, vai depender muitíssimo, estamos a falar de uma estrutura muito pequena, que ainda por cima tem, pelo que eu pude aperceber-me da lei que deu entrada na Assembleia, tem ao fim e ao cabo, uma geometria muito variável de intervenção, pode pedir pareceres ou pode não os pedir, pode solicitar informações ou pode não solicitar informações. Tem que elaborar um relatório semestral intercalar, tem que elaborar um relatório anual e dispõe do poder que é a bomba atómica, que é fazer cair o Conselho de Administração. Mas, ao mesmo tempo, a gestão financeira da empresa, não é? Não é só a gestão, peço desculpa. É quanto às orientações estratégicas que definiu, que depois são pela primeira vez confrontadas com o plano estratégico do Conselho de Administração que vier a ser escolhido pelo Conselho Geral Independente e depois é correspondência entre essas orientações estratégicas, o plano estratégico, o contrato de concessão. Isto significa que o mesmo Conselho de Administração pode, em zonas que vão ser muito difíceis de limitar e, portanto, só em concreto, reserve-me para o concreto porque é difícil antecipar isto, pode estar sujeito a uma avaliação extremamente positiva da ERC do ponto de vista do cumprimento de obrigações de serviço público, pode, como é previsível, ver a auditoria anual dizer que há uma correspondência mais do que razoável ou até impecável de afetação de recursos ao cumprimento de missões de serviço público e pode ter um Conselho Geral Independente perdoe uma expressão, a deitá-la abaixo. E isto coloca problemas que significam ou podem vir a significar uma espécie de judicialização de repente daquilo que se pretende efetuar-se apenas no plano da supervisão. Eu posso dizer que, se alguém me despedisse desta forma, imediatamente interpunha uma providência cautelar a solicitar a um tribunal que anulasse, evidentemente, essa decisão, iria para o tribunal com os relatórios da ERC, com a monitorização da ERC, que apesar de tudo tem meios e muito mais desenvolvidos do que aqueles que pode vir a ter o Conselho Geral Independente. Qual é então a alternativa? A alternativa vai ser a de uma supervisão, parece-me, uma supervisão em sentido estrito, onde a bomba atómica nunca será exercida, o que também reforçará o poder do Conselho de Administração, que eu sinceramente penso que não pode ser reduzido a uma espécie de amanuenses, sempre com medo de que as 6 pessoas que fazem parte do Conselho venham a formar uma qualquer... O que o senhor está a dizer é que o serviço público pode ser ingovernável, por isso simplesmente. Não foi isso que eu disse.
Não foi Mas ele vai ser governado de alguma maneira. Esse problema de essas funções se pisarem umas às outras... Há um risco de conflito positivo de competências, parece-me evidente, uma vez que sobre o mesmo objeto, o contrato de concessão, a interpretação das obrigações de serviço público, há diferentes entidades e com peso e uma sustentação profissional já desenvolvido, como é o caso da ERC, o próprio Conselho de Opinião, etc., e que não vão deixar de reivindicar uma pronúncia sobre aquilo que consideram ser a sua esfera de intervenção. A esfera da ERC, desde logo, é uma esfera de supervisão geral muito alargada, que não a coíbe de fazer uma avaliação, por exemplo, nos seus relatórios anuais, sobre a forma da como, por pluralidade, exemplo, não é só sobre a pluralidade, é sobre a forma como o serviço público está a ser cumprido. Permita-me só meter aqui uma cunha ao Sr. Ministro, uma vez que a questão vai entrar na Assembleia da República. Há uma regra no Conselho Geral independente que me parece muito positiva, que é rara em Portugal e que convém destacar, e que eu defendo há muito tempo, por exemplo, mesmo para a ERC, que é o princípio da substituição, ou seja, ao fim de 3 anos há metade do Conselho Geral independente que sai, porque... Aliás, impede que o Governo possa fazer essa nomeação de... Isto permite o quê? Isto permite que saiam 3, quando acabam os outros 6 já há 3 com experiência, ou seja, permite... Há uma continuidade. Há uma continuidade institucional. A cunha que eu meto é a de que esse sorteio, porque quem sai vai ser definido por sorteio, a cunha que eu meto é, por amor de Deus, não façam o sorteio ao fim de 3 anos, porque senão isto faz-me lembrar o filme O Caçador, uma espécie de roleta russa, em que as pessoas de repente num dia tiram bola preta e estão fora. Parece-me que era muito mais avisado do ponto de vista legislativo que esse sorteio fosse feito no momento da designação. Ou seja, as pessoas tinham uma gestão razoável de expectativas no Conselho. Posso responder só porque também tem a ver, porque é verdade algo que o professor Azevedo Lopes disse e que o professor Arnos Carvalho também já mencionou. Na realidade houve uma multiplicação de diferentes instrumentos de controle sobre a RTP, por um lado, e por outro lado de proteção de eventuais interferências políticas. Mas o que nós sabemos é que esses múltiplos instrumentos existiram, foram criados. Existiram, não existem. Existem. A não ser que o Sr. Ministro esteja a pensar alterar a lei de televisão para que alguns deixem de existir. Existem. E qual é a consequência a que nós assistimos? É que, por um lado, os casos de suspeição política continuam a existir e a ser mencionados, e foram referidos alguns, sejam verdadeiros ou não, continuam a existir, e por outro lado, as críticas quanto à existência de uma supervisão efetiva, de mecanismos efetivos de garantia de cumprimento do controle de concessão, também existem. Porquê? Porque todos esses instrumentos que foram criados foram instrumentos que lidaram com o acessório, mas não resolveram o problema fundamental, que é a suspeita política permanente sobre o Serviço Público de Rádio e Televisão e o que isso se traduz em termos de disfunção do seu modelo de funcionamento e do seu modelo de gestão. E é isso que nós procuramos resolver. Não é criar mais um, é eliminar esse problema. Mas vai ser eliminado algum? Não está previsto porque eles são externos, são exteriores, não garantem os mecanismos adequados de supervisão e, por outro lado, a capacidade de gestão efetiva da empresa, que só pode ser resolvida com a eliminação da tutela setorial de caráter político sobre a empresa, atribuindo isso a um órgão independente. É pelo menos a minha convicção. E acho que, depois de tantos anos a discutir um modelo permanente de crítica, é a altura de dar a hipótese a um modelo diferente ao Serviço Público de Rádio e Televisão. Eu, sobre o Conselho Geral, diria que eu acho que é a melhor coisa que está no projeto de reforma da RTP que saiu agora. E portanto, na generalidade, acho que é uma boa aposta. Vamos ver o que é que a prática nos dirá. Evidentemente, comporta riscos. Acho que os senhores falaram antes, já falaram um pouco sobre eles. Eu centrava-me no seguinte. Eu fui como jornalista, segui a televisão durante muitos anos e digamos assim, sempre achei que no serviço público havia um bloqueio. Eu sempre achei, como é que eu ia dizer isto? Acho que aquilo que mais faltava era mudar o sistema de governação e acho que é preciso alguma coragem para fazer isso. E, portanto, comporta riscos, mas eu acho que isso foi um passo bem dado, porque penso que o sistema anterior, tanto ao nível do governo efetivo, prático da televisão, na minha opinião, é muito disfuncional e porque acho que os modelos de supervisão foram aqui referidos têm funções diferentes. Acho que o Conselho de Opinião, com o devido respeito, acho que nunca fui muito ouvido pela RTP, acho que eu nunca tive uma capacidade muito real de influenciar aquilo que é a RTP que está nos ecrãs, na minha opinião. Acho que a ERC não está dedicada apenas à RTP, está dedicada a uma quantidade enorme de coisas, está dedicada ao público, aos jornais, às rádios, portanto não tem apenas... Desculpe lá, é o hábito. Vou olhar para o professor Arnos Carvalho. Quando eu fazia média, era vocês, não faz mal. Bom, ou seja, o que é que eu acho? Eu acho que a ideia de um modelo de governação diferente pode trazer mudanças. Acho que pode criar
uma tensão, mas uma tensão positiva entre aquilo que é a relação entre um Conselho de Administração e um órgão que está acima dele, mas que não é apenas um órgão de supervisão, é um órgão que tem que ter responsabilidades para aquilo que é o mais importante e que era uma coisa que referias há pouco. Quer dizer, basicamente a televisão pública hoje em dia precisa de uma ideia. Porque, no fundo, eu acho que há muito tempo que se segue um modelo e um conceito de televisão, de serviço público, se quiserem, um modelo mais lato de um serviço público popular. Mais comercial? Mais comercial, se quiseres, mas muito popular. E eu acho que justamente uma das coisas que mudou com toda esta diversificação de conteúdos, com a diversificação de oferta, com a passagem dos espectadores para o cabo, é que eu acho que hoje em dia o serviço público precisa de ser um pouco mais específico e, voltando a um velho chavão das discussões sobre televisão, acho que tem que se afastar mais da programação das comerciais, acho que ainda o faz muito pouco e precisa, de facto, eu julgo que um órgão, posso estar errado, mas julgo que um órgão que por cima de um Conselho de Administração, por cima de uma Direção de Informação, é responsável por definir uma ideia, uma estratégia geral, e depois é também responsável por ela, porque lá está. Diz-se, bom, ele não pode criticar um Conselho de Administração que nomeou, mas também é responsável por uma estratégia. O importante é que esse órgão de supervisão seja parte de uma ideia, e seja parte daquilo que é a discussão central, que é, eu não sei se as pessoas hoje em dia estão satisfeitas com o serviço público que têm, eu pessoalmente não estou. Quer em relação àquilo que o serviço público faz, não é com tudo, não é? Mas na generalidade não estou com o que se faz na televisão. Acho que, por exemplo, a questão da produção que o professor Alonso de Carvalho falou há pouco é uma questão muito importante. Acho que são precisas ideias diferentes para aquilo que é o serviço público de mídia na área de internet, que acho que é uma dimensão fundamental e estruturante. Portanto, cada vez mais o serviço público tem que ser apenas não só televisão e tem que se focar muito. Porque... E a empresa tem apostado e tem feito multimédia. Coisas. Mas tal como eu dizia Aliás, há pouco, falando do meu jornal, e dizia que como nós, no fundo, o nosso trabalho hoje em dia, em todos os jornais, é sairmos do nosso paradigma de papel e temos uma edição em papel todos os dias na banca, o nosso paradigma hoje em dia é diferente, porque existe um site, existe a internet. Eu acho que também as televisões e também a televisão pública estão obrigadas a dar esse salto e têm que enfrentar até algumas das dificuldades conceituais que nós enfrentamos nos jornais. Ana Sá Lopes, vamos já falar dos média em geral também, mas queres rematar alguma coisa ainda sobre o Serviço Público de Televisão e o momento em que ele vive? Não, eu acho esta discussão um bocadinho aquela história da manta da Penélope, mas o Ulisses não há de aparecer, portanto vamos continuar a discutir isto o resto das nossas vidas, até morrermos, penso que vamos continuar a discutir, não me parece de maneira nenhuma, acho a ideia do Ministro bastante bondosa, simpática, naquele sentido aliás, do BBC Trust e de se refletir uma visão mais anglo-saxónica e para tentar afastar uma suspeita, mas acho que também o tentar, já não vai tentar afastar suspeita nenhuma, porque isso vai continuar para sempre. Aí identifico-me um bocado com o que disse o professor Arons. Há já 50 mil, a RTP tem 50 mil olhos permanentes em cima de si. Isso, acho a ideia, pronto, é um bocadinho aquela coisa da melancia. Vamos ver se a melancia, se o que é que sai dali, mas não consigo entender muito também. Eu até o posso perceber um bocado para fazer o corte com o seu e com as suspeitas todas que houve relativamente ao seu antecessor, mas criar um conselho e tal para afastar uma suspeita. Confesso-lhe, Sr. Ministro, que... Não, é toda a disfunção no funcionamento da empresa que essa suspeita cria. Esse é que é o problema fundamental em termos de serviço público. E acha que vai eliminar a suspeita dessa maneira? Eu acho que é um passo muito importante, mas como aí também reconheço, teremos de ver como o modelo funciona. Mas como acho que o descontentamento com o modelo com que temos vivido é tão grande, acho que temos de dar oportunidade a um modelo diferente. Porquê que é tão grande, Sr. Ministro? Em que termos? Porque em termos públicos e em termos de crítica, em termos de funcionamento, de disfunção, essa é um debate permanente que nós temos tido. Pelo que visto, porque há pouco Arons de Carvalho diz que não há hoje uma suspeita de manipulação política. Eu creio que hoje em dia a RTP tem uma imagem bem mais independente face ao poder político do que tinha há muitos anos atrás. Há um aspecto, aliás, que foi pouco destacado, que é a circunstância, boa, excelente, na minha opinião, desde há praticamente 10 anos, o governo, um novo governo que entra, nunca toca no Conselho de Administração que está.
E acho Desde que a é regra- uma praxe, não lhe quero chamar costume, uma praxe que se foi desenvolvendo, que eu acho que foi muitíssimo positiva. Não é Havia a apenas a praxe, administração, é a lei desde a administração de Almirino 2003, Marques Moraes foi Sarmento, mantida, que foi cumprida no tempo depois. de Santos Eu creio Silva, que aí foi a questão será outra, que é o cumprimento de um contrato de concessão, das linhas programáticas que estão no contrato de concessão. Esse é que é o problema da disfunção, Sr. Ministro. E de eliminar, como eu digo, a simples percepção da existência do risco, por si só, é negativa. Afeta todos os juízos que é feito sobre a forma como o contrato de concessão é cumprido. Para a própria empresa, eu acho que é fundamental, para tranquilizar, para permitir debates mais racionais sobre aquilo que deve ser o serviço público, é fundamental. Ana? Pronto, podemos continuar, vamos ter um conselho, não é? E vamos esperar A abrir Assembleia da República é que tem a última palavra, natural. Diga. A Assembleia da República é que tem a última palavra. Sim, mas tudo indica que irá aprovar, tendo em conta que... Tem a maioria. Ele tem a maioria e os últimos momentos. Eu acho que discutimos o serviço público, pronto, acho que o Sr. Ministro fez muito bem quando decidiu eliminar a hipótese da privatização da RTP, que esteve em cima da mesa sob 50 mil fórmulas nesta legislatura, mas acho que a televisão, os últimos números, nós antigamente, há pouco tempo, na minha idade adulta já, pagávamos muito pouco para ver televisão, pagávamos a taxa. Vinha lá na conta da eletricidade, não é? Portanto, o valor do pagamento da televisão era muito fraco. Portanto, o futuro da televisão está garantido. Hoje em dia, nós pagamos imenso dinheiro para ver televisão, por causa do cabo. Esse dinheiro, as famílias transferiram o dinheiro que pagavam para os jornais, e aí eu e o Miguel Gaspar fazemos aqui parte do grupo dos aristocratas falidos, que lá têm uma fantástico solar, muito bonito, espetacular, mas as pessoas hoje pagam muito menos para nos ver do que pagam para ver televisão. Embora os jornais também já fazem vídeos, não é? E reportagens em vídeo. Com certeza, mas nós estamos a viver momentos de facto complicadíssimos, estamos a viver momentos terríveis. É um bocadinho aquilo, o professor Azeredo Lopes é do Porto e no Porto come-se bons rissóis. Isso é evidente que os salgados, já à medida que se sobe para norte, ganham qualidade. Mas em Lisboa os salgados são uma desgraça, não se encontra um sítio onde se coma um rissol de jeito. Agora, se lhe der entre dois rissóis, que sejam os dois mais ou menos, você compra o gratuito ou compra o que é pago? Compra, obviamente, se lhe derem à borla, como se diz, um rissol, ele não é grande coisa. Nenhum deles é grande coisa. E nós estamos a viver este problema grave. É assim, nós neste momento temos um público muito mais exigente, a internet alargou a democracia, não vale a pena entrar por aí, isso aí foi um brutal aumento da democracia. O acesso que as pessoas tinham aos jornais era minimal, lá mandavam umas cartas ao diretor, mas era minimal, eles podem abrir um blog, podem criar opinião, podem abrir uma página no Facebook, isso foi uma revolução democrática fora de série, mas depois os aristocratas falidos andam aqui um bocadinho à nora, é evidente, mas vamos fazer o nosso turismo de habitação e eu acredito que com o turismo de habitação de alta qualidade, e aqui vem a questão do rissol. É evidente que agora, como o Miguel disse, exige-nos muitíssimo mais. Nós temos um público milhões de vezes mais exigente. Se o nosso público pode ler o New York Times, se calhar, enfim, ter os correspondentes do Internacional do New York Times, o nosso público já sabe falar inglês e há 30 anos havia muito menos gente que sabia falar inglês, e nós vamos ficar um bocado com as pessoas. Nós, papel, eu estou a falar nós, papel. Acho que, obviamente, o futuro, o papel, acho que vai continuar haverá sempre quem goste do papel, o papel dá mais jeito para ler na cama, como é evidente, do que vá para o tablet, o papel tem alguns sítios e há o culto do papel. Por acaso é muito engraçado, mas isso tem a ver também com a diferenciação de conteúdos. O Canard Enchaîné, quando foi agora este escândalo do Hollande, da Mota e da Valérie Trierweiler, o capacete. A página do Canard Enchaîné dizia, desculpem lá, mas nós continuamos do papel, aguardem a edição. Mas claro, o Canard Enchaîné pode fazer isto, porque é um produto, é um jornal francês, um satírico, produto diferenciador. mas também de investigação, claro. É um produto absolutamente diferenciador, e essa tem que ser a nossa guerra, a nossa luta. Mas não é desafiante para o jornalismo? Temos que criar, é desafiante, mas andamos um bocadinho ainda às aranhas, como é evidente. E agora do ponto de vista da sociedade em geral, a sociedade ganha com este tipo de democratização da comunicação? Eu não tenho dúvidas que ganha, obviamente que ganha. Esta comunicação, tal qual ela é feita hoje nas plataformas,
é suficientemente saudável para a sociedade Bem, a absorver, a consumir? é evidente que há imenso lixo nas plataformas, como há nas paredes de casas de banho de todos os cafés. Isto nós conseguimos transformar a conversa de café, foi muito para essas plataformas, mas entre o lixo que há também... Bem, são os custos também, e vamos ver para os custos da democracia. Isso aí depois podemos passar para a partidocracia, para os partidos e para isto e para aquilo. É assim, é o pior dos sistemas, mas foi o melhor a ser inventado. Portanto, é muito melhor levarmos com o lixo todo que há. Estou a falar de difamações torpes, de boatos não confirmados. É por aí que eu acho que o jornalismo tem futuro, porque o jornalista está obrigado a um código deontológico que quem escreve em todo o lado não está obrigado, está obrigado à lei. E há uma espécie de onda, não é? deontológico. A ação em multidão na internet. Sim, é turba. É uma turba, não é? Sim, com certeza. Que impacto é que isso poderá vir a ter nas sociedades, nessa turba que muitas vezes não tem capacidade de reflexão, nem tempo de digestão sequer do assunto? Sim, mas isso... Não tem qualquer edição, no fundo. Mas isso qualquer turba não tem capacidade de reflexão. E Como é que há as sociedades momentos vão limites. conviver com estas realidades? Obviamente, sua própria realidade. uma revolução viu-se nas primaveras árabes com todas as suas virtudes e defeitos, é mais fácil de montar, não é? A nossa foi mais difícil, mas depois também quando foi a altura de ir para a rua também foi toda a gente e houve essa ideia do movimento. Turba tem uma palavra com conotação negativa, mas o movimento de massas, para irmos para uma coisa mais esquerdalha, esse movimento de massas também já existia sem a net, mas de facto será mais fácil organizar uma revolução, com certeza. Posso perguntar ao David Inês o que é que pensas? O David Inês está prestes a dirigir um novo jornal digital. O Observador. O Observador, que aí vem. Justamente porque encontra esse nicho, essa necessidade aí no digital, esse espaço ainda está muito disponível. Eu estava a ouvir, Fátima, e obrigado pelo convite antes de mais, estava a ouvir os teus convidados e de repente senti-me numa euforia, quer dizer, provavelmente também porque estou a construir um projeto novo e de raiz, e isso obviamente motiva-nos, a Ana já passou por isso, o Miguel já passou por coisas parecidas, quer dizer, um novo desafio é sempre alguma coisa muito motivador. Mas, sobretudo, porque eu encaro esta altura, esta época que nós vivemos do ponto de vista da atenção mediática como um privilégio. E é um privilégio precisamente porque nós estamos a ter a oportunidade de ter um contacto muito direto com os nossos leitores. Eu estarei no digital e, portanto, encaro os leitores, os telespectadores, enfim, quem nos está a ouvir, quem nos está a seguir, de uma maneira muito mais direta e muito permanente. Nós falamos muito sobre a crise do jornalismo porque, enfim, vivemos também os nossos problemas de uma maneira muito intensa, ainda bem que o fazemos, quer dizer que levamos a nossa profissão muito a sério. Mas este fenómeno não é português, nos Estados Unidos isto viveu-se há 10 anos. E de repente, apesar de muito sacrifício que obviamente todos eles têm que passar, o que aconteceu, o que está a acontecer nos Estados Unidos, em Inglaterra, aqui ao lado em Espanha, o que está a acontecer um pouco por todo o mundo, é verdadeiramente uma revolução no sentido positivo. Repara, é verdade que os jornais de papel estão a perder leitores no sentido de compradores, mas também é verdade que esses mesmos jornais estão com muito mais leitores do que alguma vez tiveram. O Público, por exemplo, para não dar um exemplo que seja o meu, porque o meu jornal ainda não nasceu, estará para nascer. O Público hoje tem uma visibilidade do ponto de vista do seu leitor que é enormemente superior àquela que tinha quando vendia muito mais jornais. O que tu queres dizer é que Isso tem é mais capacidade de extraordinário. influência hoje do que o que já teve, apesar de vender menos? E o que isso significa para a credibilidade das marcas de comunicação social, para a credibilidade e para a atenção que as pessoas continuam a dar à comunicação social. Repara, eu não acho que a comunicação social esteja em crise. O que pode estar em crise é o modelo de negócio, mas quer dizer, na verdade, toda a economia portuguesa está em crise. A comunicação social está a viver um momento absolutamente privilegiado. Repara, nós hoje de manhã, eu acordo, vou para o trabalho e a primeira coisa que faço é ligar o smartphone e ligar o meu iPad. Eu tenho o privilégio de poder ter um iPad, nem toda a gente tem, o smartphone é mais regular, como sabes. No ano passado venderam-se mais 130%, foi uma subida de 130% de vendas de smartphones no ano passado em Portugal. E de repente dou por mim a consultar imediatamente as primeiras notícias, os breaking news do dia.
De manhã a minha necessidade é curta ao nível da informação, mas se calhar quando eu chego ao trabalho eu já tenho um bocadinho para ler um bocadinho mais, quer dizer, e a minha necessidade de informação aumenta. À noite, quando eu chego a casa, eu tenho um iPad e recosto-me, quer dizer, eu estou a ver-te na RTP e estou ao mesmo tempo com o meu iPad na mão a consultar tudo o que eu puder, nós tudo o que temos eu esse tiver vício, interesse. é o que eu farei daqui a bocado quando chegar a casa, adormecerei com o iPad Agora, na mão. Fátima, o desafio que isto significa para os órgãos de comunicação social é uma coisa absolutamente fascinante. O contacto que nós hoje podemos ter com os nossos leitores, direto. Eu estou a pensar num projeto online neste momento e, portanto, estou muito focado neste ponto de como é que nós podemos dar aos leitores aquilo que eles querem que nós lhe demos, ao mesmo tempo que nós preenchemos a nossa necessidade de, enquanto jornalistas, manter o essencial. O essencial é bons conteúdos, é informação de qualidade. E hoje a comunicação que nós temos a possibilidade de comunicação que temos com o nosso leitor é muito superior àquilo que eu tinha no papel, quando trabalhei no Sol, no Diário de Notícias, no Diário Económico, quando tive o privilégio de trabalhar nesses jornais. É que eu aí, para ter, por exemplo, uma queixa de um leitor ou uma correção de que um leitor fazia ao meu texto, ele tinha que me ligar para a redação, apanhar-me, que nem sempre era muito fácil porque eu andava a circular por todo lado, ou mandar-me, quer dizer, no início teria que ser uma carta, depois um e-mail, se conseguisse ver o meu e-mail, nem sempre estava disponível. Hoje, essa comunicação é direta, quer dizer, eu ponho uma notícia e 2 minutos depois, para não dizer 30 segundos a seguir, eu posso ter um leitor a dizer-me, olha, você esqueceu-se disto, e eu posso acrescentar no texto. O desafio que isto representa para a comunicação social é uma coisa absolutamente monstruosa. Já para não falar da parte da inovação, que também podemos e devemos abordar, e que são pontos muito importantes. Mas a capacidade de nós dialogarmos diretamente com as pessoas que nos querem ler, que nos querem seguir, é muitíssimo desafiadora. O que é que nos falta nisto? Falta-nos adaptar o nosso modelo de negócio a estas novas possibilidades que só agora é que estão a começar. É bom dizer Aliás, que... e vai demorar ainda muito tempo, deixa-me perguntar aqui ao professor Jorge Carvalho, a fazer a transição, porque vivemos em sociedades envelhecidas, vivemos em sociedades que não têm iPads nem sabem funcionar. Exato. Eu ouvir a visão, digamos, otimista do David Inês, lembrei-me que trouxe para este debate dados que apontam precisamente para o contrário, ou seja, eu passo a enunciá-los. Volto ao texto da Universidade Católica do Porto, ao estudo do professor Alberto Castro. O volume de negócios de várias empresas entre 2007 e 2012. A média capital desceu 33,6%, a empresa 16%, a Cofina 17,7%, a Rádio Renascença 12,3%. Jornais diários, em 2007 havia, de acordo com dados do INE, 38, 2011, 25. A circulação de jornais, 2008, 1,1 milhão de circulação, em 2011, 579 mil, ou seja, uma descida quase para metade. É claro que eu estou de acordo com o que o David Inês disse, ou seja, há uma descida muito grande, há dificuldades económicas, mas o contacto diário, e o exemplo do público é um exemplo interessante, isto é, há muitas pessoas, há milhares de pessoas, milhões de pessoas que têm hoje contacto com o público. O grande questão é como é que se rentabiliza isso, porque a verdade é que nós olhamos para os órgãos de comunicação social e vemos aspectos preocupantes. Diminuição das redações, grande diminuição das redações, com a dificuldade da especialização, precarização das relações laborais em muitos órgãos de comunicação social. Dificuldades, de facto, enormes em alguns. Depois aparecem, outro sinal complexo dos tempos, é que nós não temos um excesso de concentração, não temos um problema de concentração da propriedade em Portugal, mas temos um problema de transparência da propriedade. Não sabe quem são os capitais? Sim, há muitas empresas que têm capitais em obscuros offshores ou que têm capital que não se conhece bem o rosto e, mais do que isso, há empresas de comunicação social que estão em competição, em concorrência direta com empresas que estão na área da comunicação social, mas cujo objetivo é ganhar dinheiro noutros setores à custa da influência que têm na comunicação social. Portanto, há aqui fenómenos de concorrência desigual e complexa. Esse é que é o grande risco hoje, Sr. Professor, é o do poder económico e não o do poder político na manipulação? Sim, é um pouco esse, que penso que é o poder económico, e é sobretudo um poder económico obscuro, ou seja, eu creio que é absolutamente legítimo e vantajoso que haja em todos os setores da comunicação social empresas privadas, mas o direito dos cidadãos à informação passa por saber
quem são os seus donos, o que é que pretendem do projeto e, sobretudo, que concorram com armas iguais, ou seja, que todos tentem ter lucro ou terem projetos viáveis e que não tentem apenas aproveitar os órgãos de comunicação social que criam para influência junto do poder político, ou influência em áreas económicas diferentes da área da comunicação social. David Diniz, espera só um pouco. Diga, Sr. Ministro. Eu penso que é importante, para nós termos percepção dos desafios que a comunicação social enfrenta, é importante distinguirmos entre os desafios de médio prazo e os desafios no imediato. No médio prazo, eu concordo totalmente com o que dizia o David Diniz, no sentido que acho que vão existir modelos de negócio sustentáveis, até mais sustentáveis. Vai haver mais consumo de informação. Todos os padrões de consumo que vemos hoje são no sentido do aumento do consumo das notícias. Os novos meios, sobretudo a internet, levam ao aumento do consumo das notícias. E o que vamos ter é uma mudança, vai-se mudar do paradigma da gratuitidade, porque a facilidade de pagamento nos smartphones, nos iPads é muito maior, para um modelo de pagamento por conteúdos. Vamos ter também que os meios de comunicação social, que são de referência, em muitas circunstâncias continuam a ser de referência, vão encontrar formas alternativas de financiamento. Eles perderam um dos desafios que eles têm hoje em dia, que é a perda de receitas de publicidade. Mais grave até que isso, em muitas circunstâncias, é a perda de receitas dos classificados, em alguns casos, dos anúncios, por exemplo, tradicionais. Ora, eles vão poder retomar isso, porque vão ser sites que vão ter informação e, a partir da captação de leitores, através dos seus sites online, vão depois poder oferecer outro tipo de serviços. Portanto, eu não tenho dúvidas que, a médio prazo, o modelo vai ser sustentável. Os modelos de negócio, mas eu pensei que ia responder à constituição dos capitais das empresas. Já lá foi por isso que lhe dei a palavra. Acho que, no médio prazo, o desafio vai ter a ver com a natureza do jornalismo, dos processos editoriais. Se são os processos editoriais tradicionais, concentrados dentro da empresa, com editores, ou se são processos editoriais difusos, o controle através dos leitores. E os tempos de reação, de construção da notícia vão ser totalmente diferentes. Esses são desafios muito grandes, porque já não há hoje em dia as horas de espera para o jornalista pensar bem, ponderar bem no que escreve. Tem de escrever imediatamente e, por vezes, com erros, com falhas. Mas, por outro lado, há mecanismos de controle por parte do leitor imediatos, como dizia o David. Portanto, esses são os desafios que nós vamos ter no médio prazo. No curto prazo, o problema é a transferência de modelos. E a transferência de modelos está realmente a causar problemas em termos da sustentabilidade dos órgãos de comunicação social que existem hoje, com consequências para a qualidade do jornalismo, para o jornalismo de investigação, para a especialização e formação de jornalistas em certas áreas e com consequências, eventualmente riscos, desde logo, a nível da transparência da propriedade. Mas não só da transparência da propriedade. Nós falamos muito dos riscos relativos à ausência de uma efetiva transparência da propriedade. Mas eu acho que tão importantes como esses são os riscos em termos dos fluxos financeiros que sustentam hoje em dia os órgãos de comunicação social. É que é muito fácil determinadas empresas que têm ter um controle de um órgão de comunicação social através da publicidade, por exemplo. Na medida em que, se 3 ou 4 empresas forem fundamentais em termos de publicidade para a sustentabilidade de um determinado jornal, elas controlam esse jornal mais do que pela propriedade. E, portanto, quando nós falamos da transparência, temos de pensar na transparência em sentido muito mais amplo. E aí nós temos seguramente de agir. E como vai agir? E é uma das áreas em que nós temos, como sabem, eu pertenci até a um grupo de alto nível da Comissão Europeia que pôs um relatório nesse sentido. Eu acho que os mecanismos de garantia de transparência seriam muito mais eficazes se adotados a nível europeu. Tenho defendido isso no seio da União Europeia, mas infelizmente Portugal tem sido um dos poucos Estados-membros a defender uma ação mais efetiva da União Europeia nessa matéria. E na medida em que não conseguirmos a ação da União Europeia, seguramente iremos intervir ao nível nacional, espero aliás, numa lógica de consenso até com os outros partidos políticos. Parece-me que essa é uma matéria muito importante. Em tempo útil nesta legislatura? O mesmo relativamente aos apoios financeiros. Um dos aspectos que iremos em breve introduzir e trazer são propostas de reformulação dos apoios financeiros estaduais que já existem hoje em dia para as empresas da comunicação social, centrando esses apoios na especialização, na formação especializada de jornalistas, centrando esses apoios no jornalismo de investigação, não de forma direta, porque o Governo não pode dar esses apoios diretamente a jornalistas, mas através de entidades que depois o façam, e também, igualmente, no apoio de mecanismos de financiamento de transferência dos órgãos de comunicação social, hoje em dia, do seu modelo tradicional para as novas plataformas, para o online, para o digital.
O Paulo Querido é um dos jornalistas que, com uma espécie de bola de cristal, que não é nenhuma bola de cristal, foi com muito estudo e com muito aperfeiçoamento, há cerca de 10, 15 anos atrás, conseguiu prever toda esta avalanche tecnológica e os seus efeitos. Hoje, como é que olhas para o futuro dos conteúdos em comunicação social? Obrigado pela simpatia. É verdade que eu há algum tempo, enfim, a minha bola de cristal mais ou menos funcionou. Foste acertando Sim, na última década? Algumas. Enfim, foram bons tempos, os anos 90. Mas foram bons tempos também do ponto de vista económico e não só. Mas a minha bola de cristal vem falhando cada vez mais e hoje em dia está completamente apagada, o que é complicado, portanto... O que é que te está a baralhar a visão da bola de cristal? Nós estamos aqui a conversar e como sabes, portanto, o programa vai sendo seguido por uma vasta audiência. Antigamente nós não tínhamos a noção dessa audiência de todo. Quando muito podíamos ter, às vezes, um feedback, quando íamos ao café, a pessoa que nos conhecia dizia alguma coisa, etc. Hoje com as redes, hoje com a internet, isso mudou completamente. Sim. E, portanto, nós podemos seguir em direto aquilo que as pessoas que é o que estás a fazer aí no que era teu o que eu Twitter. estava a fazer. E um dos papéis do jornalismo é filtrar portanto, aquilo que lhe chega. E é verdade que existe muito lixo, é verdade que existem muitos comentários inúteis, estéreis, sobre este programa e sobre outros programas da televisão e não só de televisão. Que desconhecem a realidade, Sim, mas também desconhecem como as existem coisas se algumas fazem. pessoas que dizem ou que tecem algumas críticas ou que adicionam alguma informação que é importante e que devia ser ouvida Com por certeza. nós. Por exemplo, dizia a Rita Vaz da Silva que este Prós e Contras é um programa do passado a tentar discutir conteúdos do futuro. Está bem, este é o tweet dela. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho 53 anos e quando eu tinha 6 anos, o meu pai comprou uma televisão. Só existia um Puxa canal. um pouco o microfone mais. Só existia um canal que era a RTP. Este programa fazia sentido nessa altura. Estamos aqui a debater, francamente, praticamente só a RTP. É isso que tivemos aqui a fazer a maior parte do tempo. Mais tarde apareceu a RTP2. Mais tarde, aliás, antes da RTP2, passei a ver televisão a cores. Eu comecei a ver televisão a preto e branco. E eu vou abreviar. Nós, o que temos hoje é uma paisagem mediática muito fragmentada, muito mais vasta do que ela jamais foi e muito mais fragmentada. Portanto, o problema que se coloca é evidentemente, e em primeiro lugar, um problema económico, mas é complicado. Nós temos que perceber outra coisa. Os meios de comunicação social, os órgãos de comunicação social sempre conseguiram superar as crises, porque as crises eram mais ou menos balizadas, eram mais ou menos conhecidas. Por exemplo, eu sou jornalista desde 1981. Quando eu entrei para o jornalismo, era preciso, nós trabalhávamos com telexes. Portanto, eu passei por telex, por máquinas de escrever, quer dizer, por aí fora até ao correio eletrónico, e hoje os jornalistas comunicam através do Twitter e do Facebook e estão em reportagem e conversam com as redações e mandam as coisas através das redes sociais. Portanto, os jornalistas são capazes, e os órgãos de comunicação social, são capazes de superar as barreiras tecnológicas. Também foram sempre capazes de superar os problemas económicos. Só que nós agora estamos aqui num mundo diferente. É que todas essas coisas todos esses problemas foram sendo enfrentados, mas o paradigma era mais... esta é boa para o Twitter, esta do paradigma. O paradigma era mais ou menos o mesmo. Ou seja, não havia a multiplicidade de canais que há agora, não havia a interferência do público que há agora, que comunica diretamente connosco, mas, sobretudo, o que não havia e que há agora é esta dimensão colossal, gigantesca de conteúdos.
Pronto, nós vivemos agora uma época completamente diferente. E é isso que não te... Vivemos uma época completamente não, diferente, que é a da abundância. O que É vai da acontecer. abundância. Estas empresas de que nós estamos aqui a falar, e é por isso que estamos a falar do passado, somos representantes do passado a tentar discutir o futuro. Portanto, não nos passa, nós não vemos nada, nós não sabemos o que é que... Porque nós, estas empresas e estas pessoas que aqui estão, que têm todas mais de 50 anos, a começar por mim, penso que tu também tens por aí, nós não sabemos o que é que realmente está a acontecer, porque nós fomos formatados, fomos educados, sabemos responder às questões que têm a ver com um ambiente mediático caracterizado pela escassez de informação. Nós fomos treinados para ir à procura da informação, trazê-la e levá-la ao público. Hoje não é assim. Hoje nós vivemos mergulhados, nós, meios, e nós, pessoas, vivemos mergulhados numa abundância imensa de informação. E, portanto, isto não é só uma questão de descobrir qual é que é o modelo de negócio certo e qual é que é a dimensão. Bem, mas a informação é redação preciso tratá-la, é preciso filtros, como já aqui foi dito, é preciso editá-la, é preciso torná-la rigorosa, é preciso um sentido ético de responsabilidade. O que eu estou a querer dizer, ou aquilo que me preocupa, e isso ou permanece. que eu trago para esta conversa, é que afigura-se altamente improvável que sejam os atuais órgãos de comunicação social, as empresas que os gerem e os grupos que os gerem a fazer essa transição. Bom, mas olha, ao teu lado está o João Parreira. Quantos anos tem, João Parreira? 16. 17 ou 16? 16. 16. E já está a fundar um jornal. É o Batalha, não é? É a Batalha. A Batalha. Eu não sou sozinho, nós somos um grupo de 6 jovens, talvez imberbes até, e este projeto nasce em primeiro lugar da nossa necessidade. E nós sentimos que faz falta um órgão de comunicação social que responda às nossas necessidades enquanto jovens, que seja capaz de adotar uma nova postura, que seja capaz de assumir aquilo que realmente é, sem medos, com coragem. E o que é uma nova postura? Uma nova postura é uma linguagem que não tenha medo, é uma linguagem irreverente, é uma linguagem mordaz, é uma linguagem até sarcástica. Porque os jovens, e este é um problema que eu sinto particularmente, porque sendo um deles, contactamos entre nós, não é? Principalmente agora através das novas plataformas. E estão aí alguns dos teus, dos teus colegas que estão no projeto Batalha. Não é só o Manel. Não é só o Manel, somos 6. Aliás, todo esse lado são também jovens de curso de comunicação social. E, portanto, aquilo que eu sinto também é que os jovens estão muito aliados da atividade política. Portanto, através deste projeto, pretendemos, ao responder às nossas necessidades, que acreditamos serem as necessidades de uma vasta comunidade, de um conjunto vasto de jovens, tentar também trazer este setor social que será tão importante e que é tão importante agora e que será ainda mais importante no futuro, para uma atividade política mais forte, para uma atividade política mais ativa, no fundo para uma cidadania total e completa. Portanto, porquê que achas que estão aliados hoje da atualidade política ou da atividade política? Talvez por 2 razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque na escola esse dever cívico e esse estímulo cívico não é feito. E em segundo lugar, talvez também porque os órgãos de comunicação social, que estão habituados a um paradigma antigo e que talvez principalmente na minha idade não reflete o nosso espírito, não são capazes de fazer esta conexão. E como órgãos de comunicação social, principais intermediários entre o poder e os cidadãos, talvez esta falta de capacidade de adaptação, ou esta falta de adaptação da linguagem, hipoteque a capacidade de intervenção da minha geração e da nossa juventude. Bom, está aqui o ministro, já lhe vou perguntar como é que recebe sempre que um jovem fala deste alinhamento político. Quando alguém diz que os problemas da relação dos cidadãos com a política não se devem aos políticos, mas à comunicação social. Miguel Gaspar. Miguel Gaspar, esta linguagem mas da irreverência... Mas já agora os jornalistas e os políticos partilham algumas culpas e podemos falar sobre isso. A irreverência, o mordaz, enfim, nós fomos formatados também neste mesmo vocabulário. Sim, eu queria puxar os galões da aristocrata falido, que a Ana Salvador com tanta elegância nos atribui o partilho e que vende rissóis, no fundo, que é um bocadinho a decadência da aristocracia, eu vender rissóis. Eu não estou de dieta, não posso.
Eu sei. Mas eu queria voltar lá. De que tu só vendes um belo jornal se for absolutamente bem feito e Exatamente. diferenciador. João, E eu era aí que eu se os queria. jornais forem todos iguais uns aos outros, portanto, é metáfora do Rissol, para quem não percebeu, era só para esclarecer um bocadinho. O mesmo dá para as televisões. É preciso diferenciar. Rissol, porque o que eu queria falar, eu não queria contrariar a juventude, mas como sou aristocrata falido, posso fazê-lo. Porque o que eu queria lembrar era, há um ponto que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: tudo está a mudar, tudo é novo, as plataformas são novas, mas eu acho que nós, jornalistas, temos um problema. É que nós, por força das circunstâncias, andamos a pensar mais nas plataformas e a pensar menos do jornalismo. E precisamos de pensar mais no jornalismo para viver bem nas plataformas. Isso eu acho que é uma questão fundamental. Eu estava aqui a ouvir a conversa, estava-me a lembrar. E há bocado o Sr. Ministro falava no tempo, e é verdade, quando fazemos coisas mais depressa erramos, todo esse problema existe. Mas, por exemplo, a notícia mais lida do site do Público hoje é um trabalho de investigação do José António Cerejo, sou aliás um membro do seu governo, que é um texto de 15 ou 20 mil caracteres, eu tive editá-lo ontem, portanto eu perdi a conta. É um trabalho de fundo, que demorou muito tempo a ser feito, é um dos tais trabalhos que fazem a diferença e que devíamos fazer mais vezes. E, portanto, ele está no papel, ele está no online, eu podia estar em vídeo, aqui, e isso para dizer o quê? Nós temos que falar sobre plataformas porque elas são muito importantes, porque elas estão a trazer imensa inovação. E a inovação é muito importante, eu isso partilho completamente. Mas o jornalismo é sempre o jornalismo. O jornalismo é sempre o jornalismo. E este vocabulário de adjetivos que ele utilizou, que o João utilizou, também é o mesmo que nós utilizamos, Quando não é? eu tinha 17 anos, e quando o Paulo tinha 17 anos, nós temos a mesma idade, de facto, eu acho que nessa altura sente-se sempre uma enorme distância em relação àquilo que é o que é que são os establishments e o que é o establishment jornalístico e político. Portanto, é normal e é muito saudável que façam isso e que procurem um espaço de afirmação diferente e que tenham a possibilidade de o fazer. Porque no nosso tempo nós não tínhamos, porque fazer jornais era de facto muito caro, portanto eu acho que isso é uma ótima oportunidade. Mas ainda sobre a mudança e a inovação, há um aspecto muito importante. Porquê é que é tão fascinante hoje em dia fazer jornalismo? De facto, eu nesse aspecto concordo inteiramente com o David. É que os paradigmas mudaram e, portanto, nós temos que mudar a nossa mentalidade, temos que mudar a forma como fomos formatados e isso não é fácil. Ainda é mais difícil quando é preciso fazer isso à escala das organizações. O jornal hoje em dia, o Público hoje em dia, é um jornal que faz vídeos, que tem textos online, para deixar de ser apenas um jornal de pessoas que escrevem um jornal que sai amanhã. E isto vai ser, ou seja, e nas televisões, por exemplo, se calhar no site da RTP, o papel do texto escrito claro, é evidente passou a ter este uma programa há importância 11 que não anos, tinha... quando começou, não tinha Facebook, não tinha Twitter, portanto, não tinha fundo, nada nós disso. estamos todos quase a esbater-nos no... É evidente, a internet todos. faz uma espécie todos nós passamos Estamos a fazer a ter vídeo, transição todos. a ter texto e tudo isso vai mudar. E eu penso que essa capacidade de criar novas linguagens é muito importante, mas onde eu queria chegar justamente é isso. O mais importante é os velhos valores, não é? No sentido em que o jornalismo é o jornalismo, e sublinhar só uma outra coisa que é a importância que hoje em dia tem a opinião. Porque eu julgo, até pela forma como as pessoas passaram a exprimir as suas opiniões de uma forma tão aberta, eu julgo que hoje em dia as pessoas continuam a querer informação, mas há muita informação que voa. Há muita informação que voa sob a forma de soundbites. O Primeiro-Ministro fez uma declaração, o líder da oposição fez uma declaração, mal ela foi feita, ela já foi comentada, já voou. E as pessoas têm uma grande necessidade de opinião, de enquadramento, e curiosamente têm uma grande necessidade de opinião produzida em cima do acontecimento. E a opinião avalizada, uma opinião que faça de filtro, no fundo, E depois não é? aí os leitores É difícil ter essa opinião em cima do acontecimento. É muito ao mesmo difícil tempo. e a opinião em cima e a sem ser em cima vão continuar a Eu coexistir. queria só dizer 2 ou 3 tópicos. Eu, em primeiro lugar, não acompanho totalmente as preocupações quanto à natureza da propriedade dos meios de comunicação. Eu recordo-me quando A Constituição dos Capitais? É isso? Quanto à natureza e à nacionalidade do capital, porque eu acho que muito mais que uma questão de transparência, nós nos últimos anos batemos nacionalidade de capital, coisa de que eu discordo profundamente. Eu recordo-me, aliás, quando a TVI foi comprada que se assinava a invasão dos espanhóis, depois assinou-se com a invasão dos angolanos, e acho que seria bom distinguir o que é a opacidade da propriedade da nacionalidade da propriedade, porque muitas vezes as questões foram confundidas, acreditando eu desde logo que o capital não tem nacionalidade. Tem acionistas, tem uma determinada... Eu penso que quando falou também, o professor falou em transparência, Sim, mais que saber-se nacionalidade. quem são os donos dos órgãos de comunicação social, quais são as motivações, qual Pois, é em o segundo interesse. lugar, não tenho nenhum complexo quanto à circunstância de alguém que tenha capital investir num jornal para perder, se assim não fosse. Aliás, tinha aqui um interlocutor à minha frente que já tinha mudado de profissão,
ou já tinha mudado de jornal, provavelmente. E já mudou de jornal. E tanto quanto eu sei, aquele... por outra pessoa igual, portanto... E tanto quanto eu sei, aquele que é considerado um jornal de referência, embora discorde atualmente desse termo, mas enfim, nunca ganhou um cêntimo, a não ser porventura uma aposta na redação. E, portanto, acho que essa questão da aquisição de poder de influência através da detenção... Do engenheiro Belmiro de Azevedo? Naturalmente. Mas estou a falar do engenheiro Belmiro de Azevedo, como estou a falar de todos os projetos onde me parece absolutamente legítimo que, em termos de cidadania, um proprietário queira ter influência. Não vejo mal nenhum nisso. Aliás, é uma questão que aparentemente complexa muitas pessoas. Eu, sinceramente... Mesmo que o país tenha uma escala diminuta, reduzida e, portanto... Eu peço desculpa, enfim, se eu quiser perder dinheiro se eu quiser perder dinheiro a ter um jornal, porque é que não é de poder perder? Se me apetecer. Deixe-me só dizer que o Eugênio Belmiro de Azevedo, sem ter que ser eu defendeu, perdeu mais poder de influência à conta do público do que outra coisa. Eu não faço esses juízos, não faço essas avaliações, mas pronto. Obviamente que não tenho que pronunciar sobre isso. Depois diga, deixa-te só responder. Não, eu obviamente quando eu estava a referir-me a esta questão não estava a pôr em causa o público, nem a SONAI. Estava a pôr em causa outros projetos, porventura com investimentos de outros países, onde o regime democrático e o respeito pelos direitos individuais e pela liberdade não é aquele que está instalado na Europa. É verdade, mas isso também coloca a questão de saber qual é a capacidade que um país tem de fazer aplicar as suas leis. Isto é, se nós, enquanto democracia, não somos capazes de aplicar ao nosso sistema mediático o nosso próprio sistema de normas, então, coitados de nós, porque somos realmente mais frágeis do que pensávamos, não é? A segunda coisa que eu queria dizer, só antes da transição, era de que se alguém utilizar mais a palavra paradigma, terei que matá-lo em direto, porque acho que só eu... Perdido. Seria uma mudança de paradigma. Paradigma perdido. E era a propósito do jornalismo, e eu sinceramente acho que está a chegar à altura, uma vez que estamos a falar destas transformações que me parecem evidentes, não sei se somos representantes do passado, olhar para algo que não somos capazes de antecipar, como disse o Paulo Querido, mas uma coisa que eu tenho por absolutamente certa é que o jornalismo não é o jornalismo, ou seja, não estamos a falar de algo de imutável, o que começa por ser o jornalismo não é hoje o que é o jornalismo, estávamos bem arranjados, aliás, e acho que, eu dou sempre este exemplo, que se calhar vai aborrecer alguns, eu era pequeno, eu lembrava-me que passava num sítio pequenino onde estava uma senhora que é uma cerzideira. E aquilo fascinava-me, aquela ideia de uma pessoa estar a reconstituir um tecido com uma grande habilidade. Aquelas meias de nylon, e a verdade é que mais tarde ou mais cedo as cerzideiras desapareceram. E, portanto, eu acho que esta transição coloca também grandes desafios sobre se nós estamos a assistir gradualmente a uma transição que é traumática, que não é necessariamente dominante, mas que pode estar a ocorrer entre aquilo que era a figura estatutária do jornalista sujeito a um determinado código, que era tido como muito normativo e muito aceite, para uma profissão essencialmente de comunicação e de intermediação. Sem códigos deontológicos? O que poderá ter uma outra ética, mas se formos ver... Mas a ética não é o respeito pelo outro? Sim, mas isso também tem respeito pelos outros e não sou jornalista. Mas adaptado ao jornalismo também, não é? Eu acho que a ética não é património dos jornalistas, é algo que é universal e podemos estar a assistir a um desenho de uma nova profissão, de um remodelar da profissão. Em dezembro, uma notícia que passou praticamente despercebida, há um novo CEO da Time que decidiu tomar uma decisão muito interessante, que é, a partir de agora, jornalistas e comerciais trabalham em conjunto e o jornalista tem que tomar em consideração na produção, na edição das notícias, a opinião dos comerciais, o que significa, mesmo ao nível da imprensa escrita, a admissibilidade de uma espécie de colocação de produto, mesmo em produtos informativos. É o vale tudo. Eu não sei se é o vale tudo. O argumento foi fascinante. Se já toda a gente faz isto às escondidas, ao menos nós fazemos às claras, o que é, aliás, uma declaração que eu acho absolutamente extraordinária. Para mim, que provavelmente porque sou antigo, continuo a acreditar, eu continuo a preferir o jornalismo que se refere a Miguel Gaspar, que é sempre jornalismo, do que uma profissão meia transgénica, não necessariamente pior, não necessariamente menos digna, a que eu manifestamente acredito. De certa forma ela já está aí, e os colegas que estão aqui também. Em termos de transição profissional, certamente não vão desmentir sobre isso. Que vai só colocar, só para terminar,
depois graves questões estatutárias. Porquê? Porque se considera que, sendo o jornalismo até é mais fundo ainda do que o conceito mais amplo de comunicação social, sendo e continuando eu a considerar que é um pressuposto fundamental de um sistema democrático, se quiserem, mais tradicional, é evidente que o privilégio estatutário, a proteção que é garantida a essa função, pode, pouco a pouco, vir a tremer em função de uma diferença de natureza profissional. E não é com certeza coincidência que surjam hoje, muito mais do que no passado, pulsões, não vou falar desta proposta infeliz, que aliás foi logo arredada, de permitir escutas a jornalistas, etc. Isto significa também uma diminuição da força que se atribui à profissão e que, portanto, diminui a blindagem de que ela, durante décadas, beneficiou de forma, porventura, às vezes, relativamente crítica. David Diniz, eu já vou dar a palavra a David Diniz. Pois, eu sobre isto confesso que eu acho que, na verdade, o jornalismo terá a força que os jornalistas quiserem que ele tenha. Não, parece uma forma bacuca, mas é um bocadinho inevitável. Mas os jornalistas estão hoje a sofrer os efeitos, o impacto da crise. Oh, Fátima, não há setor em Portugal que não esteja a sofrer o impacto da crise. Estão muito fragilizados. E a questão é sempre a nossa vontade, a nossa determinação, a nossa capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias. Isto vale para o jornalismo e vale para qualquer setor. Agora, no jornalismo, porque é que eu digo que a base continua a ser a mesma? É porque a base continua a ser dar informação, quer dizer, é dizer a verdade. É dizer a verdade com transparência, é procurar a verdade, é procurar informar. Mas se os comerciais disserem que essa só... verdade não interessa, os tais comerciais, como há pouco a Zé de Lopes dizia... Não, Fátima, isso então não é jornalismo. Lamento. Claro. Se os comerciais me vierem dizer que, não, desculpe lá, mas você essa verdade não pode dizer, isso não é jornalismo, isso é outra coisa. Agora, no meio caminho, eu admito que existam muitas fórmulas que todos nós vamos ter que procurar em conjunto. Quer dizer, há milhares de órgãos de comunicação social espalhados pela Europa à procura de modelos de negócios que tornem o negócio relativamente mais sustentável, ou que permitam ultrapassar uma crise, que é uma crise dupla, não é uma crise só do jornalismo como os meios, o veículo de dar informação, é também uma crise sistémica que a Europa toda ela atravessa. Agora, nós vamos ultrapassá-la. Ou seja, isto para te sintetizar no quê? Eu não tenho nenhum medo sobre o que vai acontecer ao jornalismo. É óbvio que tenho medo do que pode acontecer a alguns órgãos de comunicação social no entretanto. Agora, o futuro do jornalismo, ainda agora falava disto com a Ana Salopes, o futuro do jornalismo parece-me inteiramente assegurado. A questão é, o que é que nós vamos fazer para ultrapassar esta fase? E eu acho que nós temos que ter a consciência do momento radicalmente de transformação que nós estamos a viver, no sentido daquilo que as pessoas procuram e daquilo que nós podemos dar. Só para te dar dois exemplos. Queres terminar? O mais rapidamente como seja possível. Fala-se muito de a qualidade, a necessidade de continuar a dar informação de qualidade. Isso é inteiramente verdade. Também é verdade que os órgãos de comunicação estão com menos pessoas. Mas repara, as novas tecnologias também nos trazem novos instrumentos. E instrumentos como sejam, por exemplo, uma notícia de agência, que é a notícia que toda a gente está a ter. Hoje, com a tecnologia, tu consegues em 2 cliques pôr a notícia num site. Claro. E isto significa o quê? Que consegues dar a informação que tem que ser dada, mas que podes concentrar a maior parte do teu esforço a dar a outra informação que tu achas que o teu leitor quer ter. E isso é, simultaneamente, fazer a investigação, como dizia o Miguel Gaspar, que hoje o Cerejo deu nessa notícia do Público, como é outra coisa, que é dar informação útil às pessoas. Informação que as pessoas precisem para viver, precisem para pensar sobre o que está a passar. Porque o que estás a dizer... Em vários meios, não é? Também, em vários meios, e tem a ver também com o setor do audiovisual. O Sr. Ministro, por exemplo, tem esperança que a produção televisiva baixe os custos substancialmente com estas novas tecnologias também, não é? Há novas tecnologias que seguramente vão traduzir-se numa redução de custos e, portanto, mas essa redução de custos até vai permitir concentrar mais, por exemplo, na produção de conteúdos, não é? A redução de custos em termos de distribuição. Nós assistimos, por exemplo, e há pouco falava-se, quando dava os exemplos do estudo da Católica, o que vemos é que as empresas que têm visto crescer a sua margem de negócio são os distribuidores, não são quem produz conteúdos. Mas sabemos já que vêm aí novas tecnologias, como as tecnologias que permitem a distribuição muito mais fácil de conteúdos de televisão por via da internet, que vão colocar em causa os distribuidores atuais, como as televisões por cabo. E, portanto, vão voltar a valorizar quem produz conteúdos. Alguém há pouco dizia que é muito difícil nós estarmos a prever o que vai acontecer, e realmente é. É muito interessante ver que tudo aquilo que foi mencionado até agora presume que a evolução do sistema vai no sentido de uma muito maior fragmentação. Portanto, do jornalista cidadão,
da multiplicação de fontes de produção de informação. Já não temos os jornais de referência, vamos ter múltiplos sites, múltiplas fontes, e é depois os cidadãos que, no fundo, vão arbitrar, escolher livremente, e a dificuldade até vai ser escolher essa informação. O que nós vemos, no entanto, é que onde têm sido feitos estudos, sobretudo nos Estados Unidos da América, aquilo a que se assiste é que, na realidade, tem existido maior concentração. O volume de tráfego na internet, por exemplo, está nos Estados Unidos da América concentrado a mais de 40% em 4 sites apenas. E 2/3 da publicidade estão nesses 4 sites. Então isso é uma espécie de desigualdade. O que eu digo é que nós não sabemos como é que o sistema vai evoluir, é difícil. E por isso é que eu acho que, agora, eu sei que vamos encontrar novas formas de viabilização financeira e acredito que isso vai acontecer. Preocupa-me que só pensemos em termos de viabilização de modelos de negócios, que é importante, mas não é apenas o único ponto fundamental. É muito importante refletir também sobre a forma como os conteúdos vão ter lugar, como os processos tradicionais de edição da notícia, de controle de qualidade vão ter lugar, nos riscos quanto a certas formas de jornalismo que vão existir. A diferença, porque o consumo, a forma como... Nós sabemos também, e isto é um lado positivo, o consumo de notícias está a aumentar, através das novas plataformas aumenta. Mas a natureza desse consumo também está a mudar. A distinção entre aquilo que é espetáculo e aquilo que é informação é cada vez menor. E isso afeta a natureza e a qualidade do jornalismo. E, em alguns aspectos, eu disse há pouco que parte da responsabilidade da perda de crédito relativamente à política se deve a fatores que são comuns ao jornalismo, à evolução do jornalismo e da política. Sobretudo a ênfase no curto prazo, a ênfase na superficialidade e não na profundidade. Jornalismo e espetáculo estão Não, esse a cruzar-se. é um dos aspectos. Ou seja, eu há pouco ouvia o David Inês dizer que, com uma visão otimista, e oxalá isso se confirme, que as pessoas vão ter cada vez mais acesso a múltiplas fontes, a um volume de informação brutal. Isso é inquestionável, já hoje assim se passa e passar-se-á no futuro. A grande questão é se, perante todo esse volume de informação, as pessoas estarão disponíveis para pagar a boa informação, o bom jornalismo, o jornalismo diferenciado, o jornalismo aprofundado, feito por profissionais, tendo um tão grande volume de informação. Esse é que é o grande desafio. E é aí que o serviço público pode levar Sim, o serviço público pode, melhor? obviamente, que não tem a preocupação do lucro, não terá, desejavelmente, receitas publicitárias, poderá, desejavelmente, ter um papel regulador, um papel de influência junto, da comunicação social em geral, apontando com independência o caminho correto. Sr. Ministro, pelo facto de ter tomado uma decisão contrária de não vender o serviço público de televisão, isso significa que, do ponto de vista ideológico, há também no seu partido uma alteração de que este serviço público é imprescindível à nação portuguesa, ou foi uma espécie de realpolitik, bom, não conseguimos, vamos ficar por aqui? Não, eu queria tornar até esse ponto mais claro. O serviço público, nós sabemos isso, não tem de ser necessariamente prestado por uma empresa tida pelo Estado. Há sistemas em que funciona bem, em que é prestado através de concessões ou, sobretudo, através de empresas privadas. Nós temos modelos diferentes de prestação de serviço público. E eu até disse isso antes de vir para o Governo, em trabalhos que fiz nessa área. Acho que a forma como o serviço público, rádio e televisão, deve existir num Estado depende muito do mercado desse Estado. Ora, a conclusão a que chegou este Governo, mesmo antes de eu chegar a este Governo, é que o nosso mercado não permite, no fundo, assegurar um pluralismo suficiente através da multiplicação de operadores privados. Há Estados, os Estados Unidos da América, por exemplo, em que porque o mercado é muito grande, a escala permite vários operadores privados que, por Embora si só, a sua diversidade existe, mas é absolutamente mínimo. Não é dessa forma que salvaguarda o pluralismo, por exemplo, da informação. Nos Estados Unidos da América, ele é salvaguardado pela existência de múltiplas fontes de informação privadas. Ora, no nosso mercado isso é extremamente difícil porque ele não aguenta, não é capaz de suportar muitos operadores privados. E essa é a razão fundamental pela qual, no fundo, houve a opção tomada de manter um serviço público com propriedade do Estado. E a partir do momento em que essa decisão foi tomada pelo Governo, e que no fundo coincidiu com a minha chegada ao Governo, o fundamental era depois articular qual deve ser o valor acrescentado desse serviço público. E é isso
que nós temos no Governo procurado para vir a fazer, com o novo contrato de concessão, que identifica determinadas orientações estratégicas, desde logo a promoção do mercado audiovisual independente, dos criadores portugueses, a função de regulador de qualidade em termos de programação, com formatos inovadores, sobretudo a ênfase numa lógica de complementaridade face aos serviços comerciais, a promoção económica e cultural de Portugal no exterior, são tudo aspectos em que o serviço público pode ter um valor acrescentado no nosso país. Ministro Miguel Poiás Maduro, muito obrigada por ter vindo ao Obrigado. Programa esta noite. Professor Azevedo Lopes, professor Arons de Carvalho, Miguel Gaspar, aos caríssimos e estimados colegas jornalistas, muito obrigada também. No próxima semana falaremos da indústria cultural e também da cidade de Lisboa. E estaremos no Museu da Arte Antiga com o Presidente da Câmara de Lisboa e também com o Diretor do Museu Nacional da Arte Antiga. Boa noite, até para a semana.